A paz do Senhor, meus irmãos, é um imenso prazer estar novamente através do canal do pastor Edivaldo Bueno, e nesta oportunidade nós vamos gravar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E essa aula é da classe dos jovens, e nós estamos dando início ao segundo trimestre do ano de 2020, e o título da lição que nós vamos estudar nesse trimestre é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. O comentarista dessa lição é o pastor Reinaldo Odilo, do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal. E neste trimestre que nós vamos estudar essas lições, nós vamos extrair as lições do livro de Josué. Então tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para a vida dos jovens através deste livro tão maravilhoso nas Sagradas Escrituras. Meus irmãos, é fato e todos sabem que nós estamos passando por um momento difícil no nosso Brasil por causa desta pandemia, desse vírus que tem se espalhado sobre todo o mundo, e nós não estamos tendo as aulas da Escola Bíblica Dominical presencial. Porém, com a tecnologia maravilhosa que nós temos hoje, você tem a oportunidade de se reunir aí na sua casa com seus familiares e aprender das lições da Escola Bíblica Dominical, que eu tenho certeza que tem o poder de edificar as nossas vidas. Essa primeira aula que nós vamos ter, ela tem por tema o livro de Josué, Tempo de Conquistas. O texto do dia está lá em Romanos, capítulo 8, verso de número 37, e ele diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Você nota aqui que o texto do dia, que está em Romanos 8,37, ele já traz uma afirmação para nós, que nós somos vencedores porque Deus nos chamou e porque Ele nos ama. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. A síntese da nossa lição, ela diz o seguinte: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e, obviamente, para nós, servos do Senhor que vivemos na atualidade. Então nós vamos extrair do livro de Josué lições importantíssimas que abençoaram a vida dos hebreus, mas que com certeza trazem lições maravilhosas e também edificam a nossa vida na atualidade. Então você, jovem, preste muita atenção, estude essa lição, porque eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar através dessas lições nesse trimestre. Meus irmãos, introduzindo aqui a nossa lição, nós vamos falar um pouquinho de Josué. Quem foi Josué? As tradições judaicas mais antigas, elas declaram que o próprio Josué foi quem escreveu o livro de Josué. Exceto a sua parte final, que é onde relata ali a sua morte, essa parte não foi escrita, obviamente, por Josué. Mas todo o conteúdo, a maior parte do livro, exceto o final, como já relatei, as tradições judaicas mais antigas atribuem ao próprio Josué. Ele é o primeiro livro histórico da Bíblia, porque os primeiros 5 livros da Bíblia nós o classificamos como Pentateuco, tá? E os livros históricos, eles começam ali pelo livro de Josué. E é interessante também nós lembrarmos que Josué, meus irmãos, antes de se tornar o líder do povo de Israel, que substituiu Moisés, nós vamos ler, através do Pentateuco, que ele foi um importante líder militar. Josué ajudou muito Moisés a liderar o exército ali para cumprir os propósitos e os planos que Deus tinha para o povo de Israel. Foi um servo de Moisés que trabalhou arduamente para ajudar o líder Moisés. Flávio Josefo, ele relata em suas histórias, seus escritos, que Josué chegou a liderar o exército egípcio em uma batalha contra os etíopes. Então nós vamos ver que Josué era um homem que tinha uma grande experiência no combate,
nas artes da guerra, era um homem preparado para liderar e principalmente para liderar em combate. Interessante também que nós vamos ver que Josué sempre esteve ao lado de Moisés nas principais batalhas que Moisés enfrentou quando liderava o povo de Israel. Um outro ponto que nós podemos trazer também é que Josué foi um dos únicos adultos, ele e Calebe, foram um dos únicos que saíram do Egito, da escravidão do Egito, e entraram em Canaã, na terra prometida. Quando nós lemos na Bíblia, nós vamos ver que toda aquela geração que saiu do Egito, libertado por Deus da escravidão, por causa da desobediência, por causa da falta de fé e por causa da murmuração, eles não entraram na terra prometida. Somente Josué e Calebe alcançou essa bênção da parte de Deus. Então nós aprendemos aqui que Josué não era um homem despreparado, era um homem que trilhou caminhos importantes para que quando Deus o chamasse para liderar o povo de Israel, ele estava preparado para essa função. Então a primeira lição que nós extraímos aqui, meus irmãos, é que Deus ele vai colocar responsabilidades maiores na nossa vida. Você que é jovem, está ouvindo essa lição, saiba que Deus vai colocar grandes responsabilidades na tua vida. Talvez você vai liderar, talvez você vai estar à frente de um grupo de trabalho, talvez na sua empresa, ou mesmo no ministério, na igreja, enfim. Deus tem planos extraordinários para a vida daqueles que o servem. Então, antes de Deus colocar você numa função onde você vai ter grandes responsabilidades, saiba que Deus ele vai te preparar para que você possa alcançar esses objetivos. E quando você alcançar esses objetivos, você vai estar preparado, você vai ter condições de assumir aquilo que Deus tem preparado para você. Uma das piores coisas que existe é quando nós queremos pular etapas na nossa vida. Ao invés de passar e trilhar os caminhos que Deus tem preparado para nós, nós queremos alcançar de cara já posições elevadas, posições de destaque, sem antes nos preparar, sem antes estar capacitado ou trilhar um caminho que Deus preparou para que nós possamos adquirir experiência, adquirir sabedoria, para que quando chegar o momento certo, a ocasião certa, Deus possa nos colocar em situações aonde vai exigir de nós sabedoria, vai exigir de nós responsabilidade, só que nós vamos ter estrutura para atingir esses objetivos e nós vamos sair vitoriosos dele. Então esse é um resumo do que aconteceu com Josué. Josué enfrentou batalhas, Josué foi servo de Moisés, Josué liderou o exército, Josué teve experiências maravilhosas ao longo da sua jornada. E quando ele assumiu a liderança do povo de Israel para entrar na terra prometida, Josué tinha condições de assumir esse posto e obviamente que Deus o havia preparado para assumir esse posto. Então, jovens, não pule etapa, não queira dar um passo maior do que a sua perna, espere o tempo de Deus e entenda que você vai trilhar caminhos difíceis, mas esses caminhos vão trazer sabedoria e vai trazer condições de você alcançar algo mais da parte de Deus. O tópico 1 da nossa lição, ele tem por tema o seguinte, o livro de Josué. E ele tem 3 subtópicos que diz a visão panorâmica, o contexto histórico e vai falar também um pouquinho de Canaã. Então eu quero resumir esse tópico 1, lembrando um pouco da história do povo de Israel e como o povo de Israel chegou até Josué para que ele liderasse o povo para assumir e para entrar na terra prometida. Deus havia feito uma promessa para Abraão, lá no livro de Gênesis, quando Deus chamou Abraão, tirou Abraão da sua parentela ou do meio da sua parentela e prometeu a Abraão que dele faria uma grande nação e que através de Abraão também Deus levaria essa nação para uma terra
abençoada, uma terra que traria grande bênção para esse povo que Deus formaria através da descendência de Abraão. Obviamente os irmãos conhecem a história, Isaac, filho de Abraão, depois Jacó, neto de Abraão. Deus vai construindo ali a história para formar essa nação, formar o povo de Israel. Jacó, ele tem ali os seus filhos, e um dos seus filhos, que é José, Deus prepara um caminho, e um caminho difícil, mas para que ele pudesse chegar ao Egito. E quando ele está no Egito, Deus permite ali uma fome, e Deus coloca e permite que José, aliás, se torne o governador do Egito. Então, quando José ele se torna o governador do Egito, ele traz toda a sua família para o Egito, para que a sua família pudesse se estabelecer ali. Então ele manda buscar o seu pai Jacó, todos os seus irmãos, e ele traz para o Egito, nesse tempo de fome, para que eles pudessem se estabelecer ali. E obviamente era um plano de Deus, para que Deus pudesse dar continuidade naquilo que Deus havia prometido para Abraão. Essa promessa se estendeu a Isaac, agora estava em Jacó, e agora através de José, Deus começa a cumprir os seus planos. Então o povo ali no Egito, ele começa a se multiplicar. E a história diz que eles passam ali mais de 400 anos no Egito. Porém chega um período, depois desses 400 anos, que o povo começa a ser escravizado. E passa décadas ali sendo escravizado pelo faraó do Egito. Então Deus tem um plano na vida desse povo, e esse povo agora é muito numeroso, esse povo cresceu muito ali no Egito, então Deus agora vai continuar e dar sequência nas promessas que Deus tinha na vida do povo de Israel. Então Deus prepara e levanta um líder para que ele pudesse conduzir o povo de Israel à terra prometida. Deus prepara Moisés. Moisés é escolhido para conduzir esse grande povo à terra prometida. Deus mostrou o seu poder para libertar o povo de Israel através das 10 pragas. As 10 pragas conhecidas. E Deus usou essas 10 pragas com o objetivo de enfraquecer ali o orgulho de Faraó, que não queria libertar o povo de Israel, para que eles pudessem alcançar e chegar à terra prometida. Só que depois que Deus enfraquece ali o orgulho de Faraó, e depois da 10ª praga, Faraó liberta o povo de Israel, e sob a liderança de Moisés, eles caminham à terra prometida. É interessante nós lembrarmos, meus irmãos, que o povo estava diante da terra prometida, mas por causa da desobediência, da falta de fé e da murmuração, eles não entram na terra que Deus havia prometido. Porque Moisés manda ali os espias, 12 espias, para olhar a terra, e quando esses espias retornam, 10 deles retornam dizendo que não era momento de entrar, porque era uma terra que tinha um preparo, um exército poderoso, gigantes poderosos, e eles estavam com medo de entrar na terra prometida. Somente Josué e Caleb têm uma opinião diferente dos outros 10 espias, dizendo, não, olha, foi Deus que prometeu, a terra é nossa, é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra de bênçãos para a nossa vida. Só que ao invés do povo dar ouvido para quem tem fé e para quem obedece à palavra de Deus, o povo dá ouvido para os 10 espias que não tinham fé e que não obedeciam à palavra de Deus, e ao invés de entrarem na terra, a Bíblia diz que eles decidem não entrar na terra naquele momento. E o fruto dessa desobediência, o fruto dessa falta de fé, foi que eles passaram quase 40 anos dando círculos e rodando no exército antes de entrar na terra prometida. E também todo aquele povo, como eu já mencionei no início desta aula, todo aquele povo que saiu do Egito, escravo do Egito, por causa dessa desobediência, por causa dessa falta de fé, eles não entraram na terra prometida. Eles morreram nesse período de peregrinação de quase 40 anos pelo deserto. Olha que coisa fantástica nós podemos tirar aqui como lição, jovens. Porque o nosso Deus, ele é poderoso, e obviamente Deus vai cumprir todas as suas promessas. Tanto que nós devemos pensar
que nada pode frustrar os planos de Deus. Só que nós temos que ter fé para cumprir os propósitos de Deus e a vontade de Deus. E nós temos que obedecer a palavra de Deus. Porque se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos, da mesma forma que o povo de Israel, pela falta de fé e pela desobediência, ficou girando ali em círculos pelo deserto 40 anos e não alcançou a terra prometida, é como aquele ditado que diz que muitas pessoas nadam e morrem na praia. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. E Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer que você seja um jovem obediente, Deus quer que você seja um jovem cheio de fé. Porque se você não tiver isso, se você não for obediente e não tiver fé, você vai ficar girando sempre no mesmo lugar e não vai alcançar as promessas de Deus. Porque você não vai ter fé e você não vai ter coragem para assumir tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então é muito importante você entender que a fé e a obediência à palavra de Deus não pode sair da tua vida. Você que é jovem, mesmo mediante a todas as tentações, tribulações que você enfrenta, entenda, fé e obediência são características essenciais para que você possa alcançar as promessas de Deus. Porque senão, assim como aquele povo que saiu do Egito, você vai nadar e vai morrer na praia e não vai alcançar as promessas de Deus. Porém, Deus tinha formado, nesse período ali do deserto, nesses quase 40 anos que o povo ficou ali andando e peregrinando, Deus formou ali uma nova geração. E essa nova geração estava preparada para entrar na terra do Egito. E quando Moisés morre, quando Moisés deixa de ser o líder do povo de Israel, Deus levanta ali então Josué. E a marca na vida de Josué, quando nós lemos esse livro, com certeza ao longo desse trimestre você vai ler todo o livro de Josué, você vai ver que a marca desse homem, Josué, era exatamente aquilo que o povo do Egito não tinha. Era fé e obediência à palavra de Deus. Então, através da fé e da obediência, Moisés lidera esse povo e agora eles alcançam a promessa tão maravilhosa que Deus tinha feito lá para Abraão e veio através da sua descendência e através do crescimento dessa nação. Agora esse povo estava preparado, essa nova geração que nasceu ali no deserto, que cresceu ali no deserto, essa nova geração estava preparada para alcançar a terra prometida. Jovem, seja um jovem cheio de fé, seja um jovem que obedeça a palavra de Deus e não murmure, por mais que seja difícil, por mais que os problemas aconteçam, porque quando o povo de Israel estava caminhando pelo deserto, eles tiveram muitos problemas, muitas dificuldades, porém eles murmuraram e por causa disso deixaram de alcançar as promessas que Deus tinha para aquelas pessoas. Então, tenha fé, seja obediente e não murmure. Por mais que seja difícil, por mais que a tarefa não seja fácil, não murmure, porque Deus tem coisas maravilhosas para sua igreja e para o seu povo. O segundo tópico da nossa lição, ele diz o seguinte: propósito, divisão e o valor do livro de Josué. Então eu queria lembrar aqui e comentar 3 propósitos que eu enxergo no livro de Josué. A nossa leitura bíblica em classe, ela está lá em Josué capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 6. E eu enxerguei ali, nesses versículos, pelo menos 3 propósitos que Deus tinha na vida do povo de Israel e ia usar Josué para que eles alcançassem esses planos, esse propósito de Deus. O primeiro está lá no verso de número 3, que diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, os planos não podem ser frustrados.
Então, Deus tinha um propósito declarado aqui e prometeu a Josué que Deus ia cumprir esse propósito através da sua liderança. E Deus diz, olha, todo lugar que você pisar a planta do pé, eu já tenho dado, eu não vou te dar, eu já te dei. Deus está aqui dando a certeza, mesmo antes deles entrarem, mesmo antes de enfrentarem os problemas que enfrentaram, as guerras que enfrentaram, as lutas que aquele povo enfrentou, Deus já estava prometendo aqui para Josué, eu já tenho dado essa terra, como disse a Moisés. Então, os planos de Deus, meus irmãos, eles não podem ser frustrados. Então, os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. Então, qual é o nosso pensamento aqui? As promessas de Deus para a nossa vida, nós não vamos alcançar, nós já alcançamos. Nós só temos que esperar o tempo de Deus. Da mesma forma, o povo de Israel, Deus disse para o povo de Israel, através da vida de Josué, aonde você pisar a planta do vosso pé, eu já dei para vocês, já é de vocês. Então, Deus está nos garantindo aqui que os planos dele não podem ser frustrados. O segundo propósito que eu enxergo aqui, Josué tinha a promessa da presença de Deus. Josué, ele tinha a promessa que Deus estaria presente todo o tempo com ele. No verso de número 5 do primeiro capítulo diz assim, ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, Deus está prometendo aqui para Josué que nessa jornada, nesse período que ele lideraria o povo para entrar e alcançar a promessa dessa terra tão abençoada que era Canaã, Deus está dizendo o seguinte, em todos os dias da tua vida, assim como fui com Moisés, eu vou ser contigo também. Não te deixarei e nem te desampararei. Meus irmãos, é extraordinário saber que Deus está conosco. Sabe por quê? Porque é garantia de sucesso na nossa empreitada. Se Deus garante que está conosco, a vitória já é nossa. Então, obviamente que Josué ia enfrentar muitas lutas, como enfrentou em Jericó, em Ai, enfrentou com os gibeonitas, enfrentou para dividir a terra. Foram tantas lutas que Josué enfrentou, relatadas no seu livro. Só que Josué, ele saiu com uma certeza, que Deus estaria com ele todos os dias e não desampararia Josué. E essa mesma promessa foi feita a nós, porque Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então tenha essa certeza, jovem, se você serve a Deus, Deus está contigo todos os dias da sua vida e Ele não vai te desamparar. O Espírito Santo, Ele habita em nós. O terceiro propósito que eu enxergo aqui está lá no verso de número 6, que diz assim, esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então, Deus prometeu que a terra era deles, Deus prometeu que estaria com Josué e Deus prometeu também que seria fiel a Josué. Deus prometeu fidelidade a Josué. E a fidelidade aqui, meus irmãos, é um compromisso duplo. Fidelidade é um compromisso duplo. Da mesma maneira, quando a pessoa se casa, o homem e a mulher, eles prometem ser fiéis. Então é um compromisso de mão dupla, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Então quando Deus ele promete aqui para Josué que seria fiel a ele, nós temos que entender que esse compromisso também é duplo. Deus prometeu para Josué que ele herdaria a terra que tinha sido prometida aos seus pais. Desde Abraão, como eu relatei aqui de forma rápida e resumida a história, Deus prometeu que eles herdariam a terra. Então, esse compromisso de Deus
Deus cumpriria, porque Deus é fiel. Só que também, em contrapartida, tinha o compromisso da parte de Josué. Porque Deus disse, esforça-te e tem de bom ânimo. Você vai ver Deus dizendo para Josué, para ele ser corajoso, para ele ter cuidado em obedecer a palavra de Deus. Então, Josué também tinha que se esforçar. Josué tinha que ter ânimo. Josué deveria ser forte e corajoso. E Josué deveria obedecer a palavra de Deus. Deus garantiu que estaria com ele. Deus garantiu que ele entraria na terra prometida. Deus garantiu que daria a terra para ele. Só que também deveria ter um esforço de Josué. Então a lição para nós aqui, ela é muito simples. Nós temos que entender que Deus, ele é fiel. A palavra de Deus, ela é poderosa e Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Só que da mesma maneira que Deus pediu a fidelidade também de Josué, pediu esforço, pediu ânimo, pediu coragem, Deus pediu para ele obedecer a palavra, Deus pede isso para nós também. Eu tenho certeza que Deus, irmãos, tem planos maravilhosos na tua vida, jovem, você que está ouvindo essa aula. Deus tem plano extraordinário na tua vida, eu tenho certeza disso. Só que Deus também quer ver a tua coragem, Deus quer ver o teu ânimo, Deus quer ver a tua força e Deus quer te ver obedecendo a palavra dele e tendo fé na palavra dele. Deus espera isso de nós. Então, o compromisso aqui é duplo. Deus prometeu. Só que Deus espera de nós também esse esforço para alcançar as suas promessas. E a gente, quando lê e vê aqui a divisão, que esse tópico 2 mostra a divisão aqui do livro de Josué, nós vamos ver que esses propósitos se cumpriram, tanto da parte de Deus quanto da parte de Josué. Porque nós vamos ver Deus preparando Josué para a conquista, preparando o povo para a conquista de Canaã. Nós vamos ver Deus dando estratégias para Josué alcançar as promessas. Nós vamos ver as conquistas se efetivando nesse livro de Josué, em Jericó, em Ai, em outras cidades. Deus dando graça, Deus dando estratégia, Deus agindo para que o povo pudesse conquistar de forma efetiva essas promessas. Nós vamos ver aqui, depois que Josué havia conquistado ali Canaã, né, a terra que Deus havia prometido, nós vamos ver agora Deus dando sabedoria para Josué para dividir essas terras para as 12 tribos de Israel, para que essas famílias se estabelecessem nessas terras e se multiplicassem, e também, obviamente, irmãos, para que eles pudessem ter proveito dessa terra, porque é um novo tempo na vida deles, é um novo período na vida deles. Agora já não estavam mais peregrinando pelo deserto, agora eles estavam ali para desfrutar da terra maravilhosa que Deus havia prometido. Então, Moisés ali no capítulo 13 vai dividir a terra, do capítulo 13 até o capítulo 22, Josué, ele vai dividir a terra para as 12 tribos de Israel. Nós vamos ver também nesse livro, na divisão desse livro, a mensagem final de Josué para o povo não se esquecer de Deus, para o povo continuar sendo fiel a Deus. Essas são as últimas palavras de Josué. Ele faz ali a renovação desse concerto do povo para com Deus. Então, na divisão do livro, nós vamos ver que todo esse propósito de Deus que eu elenquei aqui, olha, eu vou estar contigo, eu te garanto a terra, eu serei contigo, eu não vou te desamparar. Então, assim, eu vou ser fiel a você. E se você for fiel a mim, você vai ver e alcançar as promessas que eu tenho lhe feito. Essas foram as palavras de Deus para Josué, e ao longo do livro nós vamos ver isso acontecendo. E também, meus irmãos, nós podemos destacar aqui que quando nós contamos a história de Josué aqui, e o subtópico 3 do segundo tópico, ele diz a respeito do valor, nós vamos ver que o livro de Josué, ele não omite os acertos e não omite também os erros que Josué cometeu. Então nós vamos ver que Deus, ele não está procurando pessoas perfeitas,
Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a fazer a sua vontade. Mesmo que algumas escolhas sejam equivocadas, mesmo que algumas escolhas não sejam as melhores escolhas para a nossa vida, nós temos a certeza que Deus nunca perde o controle da história. Mesmo que eu falhe, mesmo que eu erre, mesmo que em alguns momentos eu tenha algumas escolhas que não é a melhor, que são escolhas equivocadas, Deus não perde o controle. Deus tem o controle de todas as coisas e os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Então nós vamos ver ali acertos de Josué nesse livro, nós vamos ver acertos e erros de Josué nesse livro, mas Deus nunca perdeu o controle. Aquilo que Deus prometeu no começo do livro, quando você termina o livro, você vai ver que Deus foi fiel, mesmo mediante os erros e acertos de Josué. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, você quer fazer a vontade de Deus, você tem fé e obedece à palavra de Deus. Mesmo que por algum momento você teve uma escolha equivocada, Deus não perde o controle e você vai alcançar as promessas que Deus tem na sua vida. E o tópico 3, meus irmãos, o último tópico dessa lição, ele fala sobre os antecedentes históricos. E o primeiro ponto diz: o deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo. O deserto terminou. A coluna de fogo não existe mais, a nuvem já não existe mais para guiar o povo. Tá? Os milagres que aconteceram ali no deserto para que o povo pudesse peregrinar já não são mais necessários, porque agora é um novo tempo, é um novo período, uma nova liderança. E nós temos que ter essa certeza e entender que Deus ele age dessa maneira. Deus levanta líderes, só que o líder tem que entender que ele tem um começo e tem um fim. E sempre Deus vai levantar pessoas para dar sequência àquela liderança. Então, nós não somos eternos e nós não somos os melhores. Quando nós praticamos a obra de Deus, nós temos que entender que a obra é de Deus, é Ele que capacita as pessoas para cumprir a sua vontade. Então aquele líder que arroga e bate no peito que ele é insubstituível, meus irmãos, isso é um grande engano, e a liderança da pessoa que tem esse pensamento, ela está com certeza caminhando para o fracasso, porque todo líder tem que entender que ele tem um começo e ele tem um fim, e Deus vai levantar outras pessoas. Moisés foi um líder extraordinário, um homem usado por Deus. Deus compartilhou a lei com Moisés. Moisés compartilhou a lei com o povo. O povo estava ali sobre a liderança de Moisés e, através de Moisés, Deus conduziu esse povo da maneira que eles deveriam andar e aprender e entender os planos e projetos de Deus. Moisés foi um homem extraordinário, um homem que teve experiências maravilhosas com Deus, um homem ousado. Inclusive, a sua ousadia levou ao ponto dele querer ver a face de Deus. Então, Moisés não foi qualquer homem, foi um homem muito usado por Deus. Só que esse homem usado, ele começou e ele teve um fim. E Deus levantou Josué para uma nova jornada. E assim é a nossa vida, de ciclos em ciclos, de jornadas em jornadas. O importante é que você continue com fé e continue obedecendo à palavra de Deus. Um outro ponto do terceiro tópico diz as últimas palavras de Moisés. Então, com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou até a fronteira da terra prometida, estava ali diante da terra prometida. Tá? E o povo que saiu do Egito, obviamente, ele não ia entrar, era uma nova geração que ia entrar. Então Moisés convoca todo o povo ali para uma reunião, porque Moisés sabia que ele também não entraria na terra prometida. Então Moisés convoca o povo ali para uma reunião, porque Moisés queria explicar para o povo, para aquela nova geração, mais uma vez, todos os mandamentos
do Senhor. Irmãos, uma outra lição que nós aprendemos aqui, com as últimas palavras de Moisés, é que mesmo que Moisés começou bem a sua liderança, e Moisés terminou bem a sua liderança. Moisés sabia que não entraria na terra prometida porque o próprio Deus já havia falado isso a ele. Mas é interessante que Moisés, em nenhum momento, ele deixa de cumprir o seu papel e o seu propósito. Moisés, ele começa com Deus e Moisés termina com Deus. Olha, vai acabar a minha liderança, vai acabar a minha jornada, mas a palavra de Deus, ela deve ser mantida. Então Moisés reúne o povo, faz uma reunião ali com aquela nova geração para lembrar e para fazer eles ouvirem a palavra de Deus. Começou com Deus e terminou com Deus. Isso é importante para um líder. O líder tem que entender isso. Eu começo com o chamado de Deus e eu termino cumprindo a vontade de Deus e pregando a palavra de Deus. Isso é extraordinário e isso é maravilhoso. Que você possa ser usado por Deus, jovem. Entenda que Deus vai te levantar, só que em todo o seu trajeto, ande com Deus. É muito triste quando a gente vê a história de grandes homens usados por Deus, que começaram bem, mas no meio do caminho se perderam e terminaram de forma trágica. Que você possa começar e terminar a sua liderança com Deus. Independente do tempo, independente dos planos, independente daquilo que Deus vai colocar na tua mão, comece com Deus e termine com Deus. E seja fiel a Deus em toda a sua trajetória. E o terceiro ponto do terceiro tópico diz: um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas. Então, esse novo tempo de fé e expectativas encheu o coração do povo, porque eles caminharam pelo deserto, sofreram ali no deserto. Essa nova geração cresceu e se desenvolveu ali no deserto e nas lutas do deserto. Agora eles estavam cheios de fé e expectativas para um novo tempo. Meus irmãos, a luta, da mesma maneira que eu disse aqui, que a liderança tem um início e tem um fim, toda luta, ela tem um começo e ela tem um fim. O importante é você ter fé e expectativas que Deus tem sempre um tempo novo. Olha o tempo que nós estamos vivendo agora, você que está assistindo essa aula. Nós estamos vivendo um tempo terrível de medo, de tribulação, uma sociedade perdida, uma sociedade que está apavorada com tudo que está acontecendo por conta dessa pandemia. Só que nós que servimos a Deus, nós temos fé e expectativa para um novo tempo. Nós sabemos que isso tem uma data para começar e tem uma data para terminar. Por quê? Porque nós cremos nas promessas de Deus. Irmãos, nesse tempo de caos, nesse tempo de luta que nós estamos vivendo, que você possa entender que Deus vai se revelar a muitas pessoas, para que essas pessoas possam perder o medo, perder o temor e colocar toda a nossa fé e expectativa em Deus, porque Deus tem sempre um tempo novo para a sua igreja. Essa é a nossa fé, essa é a nossa expectativa. Nós temos a esperança que Deus cuida de nós, que Deus está conosco e que as bênçãos de Deus estão reservadas para aqueles que o amam. Então, a nossa lição, ela se encerra aqui e eu tenho certeza que Deus, através dessa lição, ela vai te abençoar, vai te edificar e que você possa usar esse estudo para abençoar vidas também. Então, se reúna aí com a sua família, com seus amigos, para estudar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir.